São 17 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. As autoridades francesas repatriaram esta terça-feira 15 mulheres e 32 crianças que se encontravam detidas em campos de prisão jihadistas no nordeste da Síria. A União Europeia sugere a São Tomé que elimine inconsistências nas leis eleitorais. Ao todo, são 22 recomendações da missão de observação às eleições de setembro no país. Aqui em Paris, o festival Au Fil des Voix recebe esta noite, na Sala La Cigale, as vozes dos músicos cabo-verdianos Mário Lúcio, Carmen de Sousa e Lucibela. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Mussalo Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. As autoridades francesas repatriaram esta terça-feira 15 mulheres e 32 crianças que se encontravam detidas em campos de prisão jihadistas no nordeste da Síria, sob controlo curdo. As explicações são com Liliana Henriques. Logo após chegarem à França, os menores repatriados foram colocados sob a responsabilidade dos serviços de apoio à infância e vão ser alvo de um acompanhamento médico-social, indicou o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros. Já as 15 mulheres repatriadas hoje foram colocadas sob custódia judicial. De acordo com as autoridades, 8 mulheres encontram-se em prisão preventiva e as restantes 7, visadas por um mandato de captura, devem comparecer perante a Justiça. Particularmente afetada pelos ataques ocorridos em 2015, a França tem efetuado os repatriamentos de jihadistas e seus familiares detidos na Síria a conta-gotas, uma postura que tem vindo a ser alvo de crescentes críticas. Ainda na semana passada, o Comitê da ONU contra a Tortura considerou que a recusa da França de repatriar estas pessoas constituía uma violação da Convenção Internacional contra a Tortura e os tratamentos desumanos ou degradantes. No ano passado, a França foi igualmente condenada, desta vez pelo Comitê dos Direitos da Criança e também pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, pela sua falta de avanços concretos nesta matéria. Perante as crescentes pressões, a França procedeu a um primeiro repatriamento de envergadura no dia 5 de julho de 2022, com o regresso de 16 mães e 35 menores, e em seguida, 20 de outubro, fez regressar ao seu território 15 mulheres e 40 crianças, o repatriamento de hoje sendo o terceiro desta dimensão. No final do ano passado, os Estados Unidos deram um passo importante no domínio das energias alternativas depois do laboratório National Ignition Facility na Califórnia ter conseguido criar através da fusão nuclear mais energia do que aquela que tinha sido gasta na experiência. Um feito histórico, segundo Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Técnico de Lisboa, já que se trata de um tipo de energia muito potente e limpa, mas que não vai resolver imediatamente o problema das alterações climáticas, já que o processo complexo só poderá ser usado a partir de 2040. O National Ignition Facility tem uma experiência de fusão nuclear, chamada fusão nuclear inercial, e conseguiram, em dezembro de 2022, obter um resultado histórico porque obtiveram mais energia do que aquela que incidiu no combustível. Isto quer dizer que foi conseguida fusão nuclear com um ganho superior à energia que foi gasta. É a primeira vez que tal é conseguido e, portanto, é um resultado bastante importante e um passo bastante significativo na área da fusão nuclear. Não significa, no entanto, que tenhamos máquinas de fusão nuclear a produzir eletricidade depois da manhã, mas significa que estamos no bom caminho. Aquilo que nós vislumbramos agora com a evolução que a fusão nuclear está a ter, não será nos próximos 10 anos que teremos um reator na rede. O que isso significa é que a fusão nuclear não vai ajudar à transição energética entre agora e 2050, mas espera-se que em meados de 40 ou meados de 50 comecem a aparecer reatores de fusão nuclear a produzir energia elétrica na rede e que a partir daí estejamos cá para dar continuidade à produção de energia elétrica com recurso a energia limpa e que não produz CO2. Bruno Soares Gonçalves, presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Técnico de Lisboa, em entrevista a Catarina Falcão, um assunto que desenvolvemos mais à frente nesta emissão.
na rubrica Ciência. A União Europeia sugeriu a São Tomé eliminar inconsistências nas leis eleitorais, reafirmando a possibilidade de financiamento estrangeiro limitado e transparente. Ao todo, são 22 as recomendações da Missão de Observação da União Europeia às eleições que tiveram lugar em setembro, em São Tomé e Príncipe. Os observadores detectaram que a reforma legal 2021 do pacote de leis eleitorais deixou muitas lacunas e disposições incoerentes que abrem o espaço a manipulações desnecessárias. A informação consta no relatório final da Missão de Observação da Lei Eleitoral da União Europeia às eleições legislativas, autárquicas e regional de São Tomé e Príncipe, realizadas a 25 de setembro de 2022. Os observadores verificaram ainda a existência de financiamento estrangeiro, referida pelo menos pelos dois maiores partidos, ADI e MLSTP-PSD, sugerindo que sejam aplicadas as proibições de financiamento já existentes a indivíduos e empresas estrangeiras e que seja assegurada a transparência e o controlo para ser considerada a possibilidade de permitir um financiamento limitado e transparente. No Swatini, antiga Suazilândia, Thulani Maseko, advogado de direitos humanos e opositor do regime, foi morto a tiro em casa este fim de semana, poucas horas depois de um discurso agressivo do rei contra os opositores. As explicações com Cristiana Soares. Thulani Maseko, de 52 anos, foi baleado por homens armados desconhecidos em casa. Os assassinos atiraram através da janela no momento em que ele se encontrava na sua casa com a sua família. Em 2014, Maseko e Becky Makubu, editor do jornal mensal The Nation, foram detidos depois de acusarem o sistema judiciário de parcialidade e falta de independência. Ambos foram acusados e condenados por desrespeito à justiça. O assassínio de Thulani Maseko acontece horas depois de um discurso agressivo do rei contra os seus opositores no decorrer de uma cerimónia tradicional. Na semana passada, a oposição acusou o rei de ter contratado mercenários para ajudar as forças de segurança a abafar a oposição. Acusações que foram desmentidas pelo porta-voz do governo. Eswatini é um pequeno enclave entre Moçambique e África do Sul, governado pelo rei Mswatini III desde 1986, criticado por um estilo de vida extravagante e regularmente acusado de violações dos direitos humanos. No desporto, depois de Moçambique se ter apurado para os quartos de final do Campeonato Africano Interno de Futebol, no CHAN, que decorre na Argélia, começaram a circular informações nas redes sociais que davam conta de um descontentamento no seio da equipa sobre o valor do prémio que os mambas vão receber pela participação no CHAN. Em declarações à imprensa, Jorge Kumbane, vice-presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol, descreve um ambiente de tranquilidade no seio da equipa, salientando, porém, que a questão dos prémios foi discutida com os jogadores. Dizer que aqui reina uma tranquilidade, os jogadores estão a fazer o seu trabalho. É normal, depois do feito que se conseguiu aqui, que toda a gente apareça a tentar criar algum protagonismo. Mas, na verdade, o trabalho que nos comprometemos a fazer está sendo feito e está sendo muito bem feito. Em relação à situação da premiação, nós sabemos que o funcionamento da FMF é deficitário em termos financeiros. E conversamos com os jogadores no sentido de, principalmente com os capitães, esclarecer e prometemos os 40 mil meticais inicialmente, que é aquilo que temos neste momento. A situação continua, tanto como disse, e disse muito bem o Presidente da República, os mambas merecem, de facto, melhores condições e é o que a Federação está a fazer. Com o apoio do governo, vamos fazendo aquilo que é possível. Já tivemos várias reuniões com os capitães e a própria equipa, onde delineamos algumas estratégias em termos de algum ajuste, se for o caso. Claramente, há acordo dos 40 aos 75 mil meticais, porque o Presidente Faisal de Cidade conseguiu algum apoio à maneira dele para fazer este reajuste. Parte desse reajuste até já foi depositado na conta dos atletas. E vamos fazendo, na medida do possível, aquilo que nos é possível. Jorge Kumbane, vice-presidente para a área financeira da Federação Moçambicana de Futebol, declarações recolhidas pelo nosso enviado especial à Argel, Marco Martins. Recorde-se que Moçambique joga este sábado com Madagascar, aqui em Paris. O festival Au Fil d'Ivoire recebe esta noite na Sala La Cigale as vozes dos músicos cabo-verdianos Mário Lúcio, Carmen Sousa e Lucibela, numa noite que é dedicada à música de Cabo Verde. É o ponto final neste bloco informativo.